maracatu, patu, bater tambor, pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós, maracatu, patu, bater tambor, pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós, maracatu, patu. Saravá, saravá todo dia, saravá todo mundo. Esse é o Jogo de Damas, eu sou a jornalista Niobe Cunha, aqui sempre fazendo comentários. O saravá, para quem ainda não entendeu a diferença, o saravá é um comentário diário que a gente coloca no ar todos os dias de manhãzinha, e às quartas-feiras a gente tem o Jogo de Damas, que é uma entrevista, sempre uma entrevista bacana. Meu saravá de hoje é uma reflexão sobre antes de ontem, na verdade. Eu li um texto no Facebook de um professor conhecido aí das mídias sociais, militante progressista, e que é pai de uma bebezinha mulher. E ele pedia desculpas para as mulheres, que ele sabia que ia levar pedrada, etc. e tal, mas que ele não ia arriscar a filha dele às violências que existem hoje no mundo, então que ele iria orientar que a filha dele se vestisse assim um assado, enfim. É bastante sintomático e revelador. É um homem, repito, do segmento progressista, Lula livre, enfim, por todos o que isso envolve, né? Até de certa forma se coloca como feminista, mas tem esse mas, que a filha dele ele iria cuidar, porque ele entende que a sociedade não está preparada para um decote, para uma saia curta, para um shortinho. E isso causou bastante constrangimento, claro, principalmente entre as mulheres, muitos homens também em apoio, questionando essa atitude absolutamente retrógrada, doentia e particular. Imagino que não deve ser fácil para um homem que adere à causa feminista ser pai de mulher, principalmente uma bebezinha que você vê ali frágil, bonitinha, docinha, imaginar que essa mulher possa sofrer as violências que os homens sabem que são praticadas contra as mulheres. Deve ser bastante assustador a hora que você vê aquela bebezinha frágil, imaginar que ela vai estar sujeita, né, a julgamentos, a ganhar um salário menor, enfim. Mas cabe aqui, sim, essa discussão foi longe, inclusive causou rompimentos, muita gente achando que o cara se revelou, na verdade, um grande machista. Claro, essa é uma visão bem machista mesmo, essa visão que ele revelou, mas ele é um pai, e é um pai assustado, é um pai que sabe que está tudo fora de controle, é um pai que sabe... Não estou aqui justificando, eu tô me colocando no lugar dele, né? Ele é um pai assustado, no lugar masculino, homem que sabe que o mundo é machista, né? Ele é um pai assustado e que quer proteger a sua cria. Eu sou mãe de homem e confesso a vocês que foi muito difícil educar meu filho para um mundo machista, sendo que eu tenho minhas posições muito claras e muito, enfim, transparentes a respeito disso. Eu nunca... Não é que eu seja uma rebelde, que eu tenha sido, mas eu nunca respeitei os padrões que me eram cobrados. E eu tive a sorte de, embora os meus pais tenham sido levemente não, meus pais eram conservadores mesmo, eles acabavam aderindo por tamanha força minha e da minha irmã aqui em casa. Meu irmão mesmo tinha uma postura mais machista, assim, mas os meus pais sempre nos apoiaram, embora conservadores, nos apoiaram nessa, que a gente brigasse pelaquilo que a gente acreditasse, eu e minha irmã. E foi muito difícil educar um filho homem nesse contexto, porque a visão, meu filho você cria para o mundo, e a visão do mundo é uma visão machista.
E você quebrar isso sendo uma mulher, para um filho homem, é muito difícil, porque o filho está no mundo, o filho vai para a escola e ouve piadas, e ouve gracinhas, e ouve... A própria escola, ela tem uma estrutura, por mais progressista que ela seja, ela tem uma estrutura machista. Meu filho já é um adulto hoje, enfim, independente das posições dele, eu acho que eu estou falando como mãe de homem, eu tive muita dificuldade de transmitir ao meu filho a necessidade que se tem de respeito, que não é a mulher, não é o homem, é o ser humano que está dizendo não, o ser humano que está dizendo eu vou sair assim e você vai me respeitar assim, é muito difícil, porque o mundo diz não, o mundo aí fora diz não. É preciso você ter muita determinação. E eu lamento que o professor tenha tido essa postura antes de pai do que de ser humano. Porque é como ser humano que eu gostaria de ouvi-lo. Que obrigar que as pessoas, ensinar a filha dele a se fazer respeitar, como os meus pais me ensinaram. Meus pais conservadores, não eram progressistas. Então, assim, ensinar que a filha dele vai ter que brigar muito. Assim como eu li outro dia, a mãe de um menino negro deixou um bilhete, saiu para trabalhar de madrugada e deixou um bilhete falando: meu filho, não saia vestido de preto. Essa mãe sabe o que esse filho vai enfrentar. Essa mãe, ela não está... Mas ela está educando esse menino porque ela sabe que mundo está aí fora. E eu gostaria que esse pai progressista, professor, uma pessoa bastante ativa, refletisse sobre isso, a necessidade que ele tem de educar a filha dele para o mundo. Ou seja, não é minha filha, não saia de decote, não, mas se você sair de decote, você saiba que você estará em risco e você precisa ter força para enfrentar esses riscos. Esse é meu saravá de hoje. Eu gostaria que ficasse essa reflexão, gostaria que a gente pensasse muito sobre isso antes de julgar. Eu sei que eu me senti realmente ofendida com o post do professor, mas eu entendi como mãe. É muito difícil você ver seu filho em risco, não é fácil. Saravá todo dia, saravá até amanhã. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Não deixem de se inscrever no canal Jogo de Damas JDD. A gente está crescendo, a gente está querendo crescer e para crescer a gente precisa de vocês. Então a gente está no YouTube, Jogo de Damas JDD. A gente está no Facebook, Jogo de Damas JDD. Passe e-mail para a gente, sugira pautas. A gente está muito aberta a isso. Obrigada e bom dia para vocês. É presente, é passado, é futuro, céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.